Sejam bem-vindos a mais um Jogo do Sucesso, o podcast para ajudar você, empresário. Então, o capítulo de hoje ele é para ser mais um bate-bola. A gente vai falar sobre o empresário CNPJ, o empresário CPF, a forma com que ele deveria, né, manipular o dinheiro da empresa, a forma com que ele não deveria misturar o CNPJ com o CPF, e eu estou com nada mais, nada menos que a minha sócia, Fran. Olá, novamente. Eu me chamo Franciane e vim aqui hoje contribuir junto com o Neto aqui, né? Uma contadora, um advogado, falar para você aqui, empresário pequeno, os riscos que se tem em misturar o que é da empresa com o que é da pessoa física, tanto para um lado como para o outro, né? Então, nós vamos desenrolar esse tema aí e trazer talvez dicas, informações que você possa estar melhorando isso e reduzindo esses riscos, né? Ou, quem sabe, acabando com eles, né? Porque eu dizer, hoje eu não tô vestido de terno e gravata, então eu sou um expert, eu tô um expert e a paisana hoje. Eu sou um expert o Neto já paisana. tá numa skin mais de férias aí, mas tem propriedade, muitos anos, né, atuando na área do direito, então eu também ligo aqui com a contabilidade, que agora, né, como empresa de gestão financeira, então eu vejo. Isso é o que eu mais vejo, né, nos negócios, nos empresários, principalmente o pequeno, aquele que o que é meu é da empresa, o que é da empresa é meu, e assim vira. O MEI é isso, né? De verdade. O MEI, o microempreendedor individual. Fiscal, né? O microempreendedor individual é uma coisa. É bem fora, vamos dizer, uma regra fora, porque realmente o microempreendedor individual, o que é da pessoa física, é da jurídica, e você só tem que justificar esse bolo todo aí, né? Fran, posso perguntar uma coisa? Eu queria saber, assim, tu nessa parte de finanças, né? Certo, hoje, por mais que tu não seja contadora, tu trabalhou no escritório de contabilidade. Uhum. As pessoas... Não, eu sou contadora. Tu é contadora, desculpa, tu é contadora. Eu só não atuo mais. Não atua mais. Mas quando a pessoa entrava em contato contigo e falava assim, eu quero abrir uma empresa, como é que tu sugeria e, ao mesmo tempo, como é que tu explicava a parte de... você vai abrir sua primeira empresa, você vai ser um MEI, um Simples, uma Limitada, uma Eireli. Antigamente existia Eireli, tá, gente? Sim, como é que você conversava com esse empresário para ele entender o que era melhor para ele e também a questão da abertura? Primeiramente, né? Muitos negócios começam assim. Eu, profissional autônomo, comecei prestando um serviço, principalmente prestador de serviço. Certo. Fazia na pessoa física. Muitas vezes nem passava para o imposto de renda. Uhum. Porque se você é profissional autônomo e você tem uma fonte de renda, você precisa declarar essa renda. Você precisa pagar o imposto. Certo. Imposto de renda. Aí você declara lá e paga o teu imposto anual, né? Ou às vezes tem que antecipar mensalmente, dependendo do valor mensal. E aí aí foi criado o MEI, que não é tão novo, né? Que já tem um bom tempo. E aí, quando a pessoa chega assim, eu presto serviço, tá entrando dinheiro na minha empresa, eu quero regularizar o meu negócio, eu preciso abrir um CNPJ muitas vezes por pressão de cliente, que precisa estar pedindo nota e tudo mais. Então, fica mais fácil. Ok, aí a primeira análise, né? Isso não é muito o assunto que a gente vai entrar agora, mas assim, mais ou menos é uma análise, para entender assim, como que funciona a cabeça do empresário, para explicar assim. E por que o empresário, eu quero virar PJ, como? Vai virar PJ, mas você tem que ter uma consciência, você tá abrindo uma outra pessoa. A pessoa jurídica é separado. É como se tivesse um filho. É por isso que eu adentrei nisso. Para o empresário que tá em casa, ele fala assim, olha, beleza, eu tenho CPF e CNPJ. Por que eu tenho CNPJ? O CPF é uma coisa, o CNPJ é outra coisa. O MEI, ele é meio que misturado, porque o MEI é a renda do microempreendedor, é um autônomo com CNPJ. Sim. Pode, assim, resumidamente que emite nota falando. Fiscal como pessoa jurídica. Exato, mas é um autônomo com CNPJ que tem a redução dos impostos, enfim, tem que só pagar aquela taxa mensal fixa, então é vantajoso. Só que tem a questão do limite do faturamento. Aí, às vezes, a pessoa quer assim, eu quero abrir um MEI porque eu vou pagar R$70 por mês. Ok, mas eu já tenho uma previsão de faturamento de 150 mil no ano. Tá. Já não pode ser MEI. Aí você já parte para uma empresa, uma microempresa, né? Uma empresa de pequeno porte. Que aí que começa a separar
as personalidades jurídicas. CPF de PJ. CNPJ do CPF. Então, quando você abre um contrato social, abre uma empresa, coloca capital social, isso é muito importante. O capital social, que ali é que diz assim, esse aqui é uma nova pessoa e ela tem a sua independência e ela tem o seu dinheiro e aqui ela vai girar independente da pessoa física. Tá. A minha pessoa física é uma coisa, a minha pessoa jurídica é outra. Tá. Então assim, muito... Aí aí é o cuidado. Misturar as coisas. As pessoas pagam a conta numa, na outra e assim vai. Não. Agora, tu tem que ter uma justificativa de transacionar dinheiro de uma para outra, do CPF para o CNPJ. Até porque, a partir do momento que tu faz sonegação, é crime. Agora, o fato de tu justificar viabiliza uma possível malha fina futura. Uma transação justificável. Aí, transação. O que é a transação justificável? Quando, vamos dizer, a empresa, o CNPJ, está faturando, está tendo dinheiro e é o que mais acontece. O sócio quer retirar esse dinheiro. Ele retira como? Através do quê? Do prolabore e da distribuição de lucro. Certo. Essas são as duas formas do sócio retirar dinheiro da empresa. Como que você faz isso? De uma forma organizada e comprovada com documento, comprovante de transferência, tudo mais. Então, tem que estar isso na contabilidade muito bem definido. Certo. Para que a Receita Federal... Aí já começa a história da Receita Federal... Às vezes, arbitrar, entender que uma coisa não é outra. Certo. Ou não é outra, não é aquela, né? São coisas diferentes. Porque o que acontece, né? Os erros do empresário. Né? Eu vou abrir uma empresa, CNPJ, precisa definir um prolabore. Tem que ter um sócio, tem que ter alguém que trabalha na empresa. Vou botar um salário mínimo, eu vou receber um salário mínimo. Mas não é isso que o sócio recebe. Sim. Muitas vezes No não. CNPJ não é isso que ele tira. Oi? No CNPJ não é isso que ele tira. Do Não CPF ele recebe muito mais e é problema dele com a receita para renda. Agora o CNPJ, a partir do momento em que ele altera isso, sobe muito. É que o CNPJ, as transações, as informações, elas são declaradas mensalmente pela contabilidade. Então existe uma fiscalização um pouco maior por causa dessas declarações que tanto fornecedores, às vezes a contabilidade do fornecedor dele declara, do cliente. Então, é tudo amarrado, bem mais amarrado do que na pessoa física. Agora está mudando muito, né, com essa questão do Pix, das operações financeiras, instituições financeiras também mandam. E aí, comum. Eu não quero pagar INSS, eu não quero pagar imposto de renda, quero pagar o mínimo possível, vou declarar o mínimo que eu posso, um salário mínimo. Tá. Ok, você pode fazer retirada de lucro da diferença. Por exemplo, eu quero retirar de lucro X reais. Pode. Tu tem que ter lucro comprovado na empresa. Que é lucro. Isso. Né? E fazer isso de forma mais correta. O que é a forma correta de fazer? Não é pegar... tem um boleto. Minha fatura é de energia elétrica. Vou lá, pago na conta da empresa. A escola das crianças. Não. Jamais. Isso é o maior erro que o empresário faz. É você transferir o dinheiro diretamente para uma conta pessoal e colocar na contabilidade, informar na contabilidade. Isso aqui é a minha retirada. E pronto, tá tudo certo. E isso é legal. Eu posso perguntar, então, uma oportunidade que às vezes o empresário tem, porque o empresário MEI, ele bota às vezes o endereço fiscal dele e o endereço de casa. Sim, pode. Certo? Então ele pode declarar que o endereço de casa, que é um aluguel, seja o aluguel da sala da empresa. Porque é um aluguel. Não seria uma evasão de... Ele está exercendo atividade ali. Está exercendo atividade ali. Então, seria uma oportunidade, assim, um empresário... eu não tenho condições de ter uma sede de uma empresa. Aí eu tenho o meu domicílio fiscal na minha casa que eu pago aluguel. Opa! Eu tenho uma forma de, pelo menos, reduzir um pouco do meu CPF... Comprovar a despesa. Comprovar essa despesa como um aluguel da empresa. Sim, não fazer tanta retirada pelo CPF. O CPF dele já teria uma redução, às vezes, de 30%, que seria um valor de um aluguel, hoje em dia. Energia elétrica, da mesma forma. Até porque, se no CPF dele ele não recebe porque, assim, ano que vem vai ter a alteração da isenção legal, né? Então, vamos chegar a 5?
Do CPF? imposto de renda? Sim, 5, né? 5 mil. Então, assim, 5 mil já é um valor favorável. Se tu tira um aluguel, tu tira uma energia elétrica, tira outras despesas que... Para custo de programas. vida, pensando num brasileiro Isso. médio ali, Um né? brasileiro médio que ganha, tipo, vou chutar, 5 mil dali, mais 6.750 do MEI. Então, ele estaria ganhando 11.750. A somatória dos dois. Com 6.750 todo mês, ele faria a utilização do CNPJ, aluguel, energia elétrica, e aí a vida dele ele teria que manter nos 5 mil. Ficaria dentro de um padrão que não traria problema para ele. Sim, aí tu tá falando que ele tem 2 fontes de renda, né? Duas fontes de renda. Ele teria o CPF dele para movimentar até 5, no máximo, não teria que começar a declarar. E aí Ele o CNPJ declara, só você não paga, né? só não paga, é isento. Agora, é por isso que eu falo, o empresário ele entende que 5 mil não precisa fazer nada. Não, tu vai declarar, tu só vai ser isento. Por isso que existe lei para isenção, né? Não é imunidade, é isenção. E já para o CNPJ, ele teria que manter um patamar, vamos dizer, do mês, se der dividido por 2, dá 6.750. Tem que tomar muito cuidado quando as fontes de renda, tá? Se você tiver 2 fontes de renda, porque de onde é que vem a tua outra fonte de renda? Se você é CLT, tudo bem. Mas se você, por exemplo, é profissional autônomo e exerce a mesma atividade que a do MEI, agora somos 2, então não daria para fazer isso. Isso é uma coisa interessante regras, tu explicar. Por isso que eu pergunto. Isso são regras, eu não sei quando que você está assistindo esse nosso podcast, mas essa regra ela passou a valer Vamos dizer assim, hoje, a partir de outubro de 2025. A gente tá falando de 12 de dezembro de 2025. Estamos conversando em dezembro, então assim, muita gente já nem não sabe disso e vai ser excluída em 2025 do MEI por conta disso. Porque o que acontecia, tá? O que acontecia? Isso aí já começa como é que é essa? As nuances que não existem é dentro quando do direito, né? os malabarismos, Isso. os malabarismos fiscais ali. Eu sou um profissional, eu tenho uma empresa, vamos dizer, de social media, vamos dizer, eu sou social media, lá trabalho com marketing e tal. Aí eu abri um MEI que eu posso trabalhar com publicidade, propaganda, produção de conteúdo, posso. Aí eu tenho o meu MEI. E aí, quando eu vi assim, ia estourar o limite do faturamento do MEI. Isso. Eu emitia nota como autônoma. Avulso. Da mesma atividade. Tá. Mas não, se você exerce a mesma atividade, aquela coisa que eu falei, o MEI... É um só? É uma coisa só. A não ser que seja outra atividade, você é CLT, né? Ou você recebe renda de aluguel, que aí é outra coisa que não tem nada a ver. Daí, se tu recebe um dinheiro ali que tu não tem que justificar, cabe dentro da, vamos dizer, do possível isenção dos 5 mil. Não atrairia a Receita Federal. Já a partir do momento em que tu tenta declarar isso como um serviço... Não, se é serviço, se é serviço muda autônomo, tudo. aí não pode mesmo, né? Vai somar as rendas. Então, se ultrapassar hoje, na data que nós estamos conversando em dezembro, Sim. dos 81 mil anual, aí já perdeu. Eu falo, sabe por quê? Porque tem muita gente que pergunta, Neto, vale a pena abrir MEI? O que tu acha? MEI é uma segurança? Eu falei, olha, na minha concepção como advogado, é uma forma de você justificar mais um valor sem precisar pagar no imposto de renda. A tua contabilidade justificar que ali é tua PJ. Então, trabalho como autônomo. Tenho que emitir nota de 6 mil até 6 mil reais, vamos botar. Teu CNPJ. Mas tá entrando na conta 6 mil, porque não pode entrar mais do que os 6 mil. Isso, vamos dizer assim, tu tens uma conta que é o perigoso, que as pessoas dizem assim, não, eu abri uma conta corrente no meu CNPJ, então o dinheiro do MEI eu tô movimentando lá, o resto eu movimento na minha conta pessoa física. Não. Junta tudo. Então a pessoa tem 11, que seria 5 mais 6. Então aí os 6 é do MEI, e de onde é que vem os 5? Entendesse? Por isso que eu falo, esse 5 é CPF. Se é CPF, mas da onde? Tudo bem, tu pode dizer que é CPF, mas se é da mesma atividade? E se não justificar a atividade? Não, é que aí você vai colocar como serviço autônomo dentro do... É muito arriscado, tá? Isso. É um risco. Isso que eu falo, sabe por quê? O empresário entende que assim, ó, eu pelo menos, né? Aqui eu tenho 5 mil. Sim, eu tenho 5 mais 6, eu tenho 11. E aqui eu tenho o CNPJ. CNPJ, certo? Mais 6.750. Aí eu pergunto pra ti, Fran, eu tenho uma conta de CNPJ e tenho uma conta de CPF. A conta no CPF eu recebo Pix de todo mundo e não preciso justificar nem nada. Eu recebo da minha esposa, do meu filho, qualquer pessoa. E aqui no CNPJ eu tiro nota. Tem risco?
Qualquer um tem, né? Agora, vamos dizer assim, eu tô reduzindo o risco tendo pelo menos uma MEI, porque se eu receber 11.700 com só uma pessoa física, eu vou ter que declarar Vai pagar muito. imposto de renda. Mas ali, aí, de verdade, é uma manobra muito perigosa, porque a Receita Federal ela vai olhar, entrou na tua conta mais do que o limite. Me diga o que que é. Uhum. E o me diga o que que é tu ter documento comprobatório. Sim. E aí, como é que tá a tua organização financeira? Que tipo de documento? Você fez isso de forma legal, de forma correta? Por exemplo, o dinheiro que entrou ali, 5 mil, é dinheiro transacional, que às vezes assim, tu pagou uma conta... Entrou, saiu, nem ficou. Tu tens isso justificado? Uhum. Até que tu consegue provar que tomada na focinha de porco, Sim. vai passar um trabalho com a Receita Federal. Sim. E ela pode deliberadamente excluir você do MEI e dizer, eu quero desde janeiro do Pra ano... frente. Há 3, 4 anos para trás, eu já vi empresa até 5 Tem anos, que né? Os justificar. últimos 5 anos, excluí, agora eu quero como simples tudo isso aqui que eu levantei com multa e juro. Aí eu tenho outro questionamento pra te fazer, porque eu sei que isso pela 8.137 é crime, né? Omissão fiscal sim, a é lei crime. de crimes tributários, Crimes né? tributários. Agora eu te pergunto uma coisa, Fran. Hoje, o empresário, aquele cara que é eletricista, né? Nas horas vagas é eletricista e nas horas comuns ele é CLT, Sim. certo? Aí pode. Aí ele teria o quê? 5 mil. A renda do CLT, da empresa, CLT, muitas vezes declarado, até nem é nem a bate mesma 5 atividade. Ele presta serviço de outra coisa e ele Isso. tá começando. O MEI, ele foi feito para isso. Para quem tá assim, eu quero começar meu negocinho, quero regularizar. Pra ver se eu tenho. Aquela pessoa que trabalha como CLT, vamos dizer, a costureira que trabalha lá como CLT e abrir uma empresa de doce, que vai vender, Pra poder ganhar um plus. ganhar um extra. É isso. Porque aqueles 5 mil ali, de qualquer jeito, vai ter que declarar, só vai estar isento. Agora, esse 6.750 é aquele assim, meu Deus, eu ganho um dinheirinho extra, eu vou pagar 70 pra contabilidade, porque não vai fechar R$ 1.000 às vezes no final do mês. Sim, pagar só os 70 do imposto, não era nem pra contabilidade. Isso. Imposto que é contribuição pro INSS. Isso, por isso que eu falo assim, a gente trabalhando com você que é empresário de pequeno, médio porte, você é aquele cara que fala assim, mais um MEI, ou eu vou já pequeno, pular. médio, aí médio já não tem, não. A gente não há o que se falar de MEI. Isso. Porque o que acontece? O que eu vejo muito arriscado, tá, Neto? O que é ruim, na verdade. O MEI, ele limita crescimento. Sim, porque ele te dá o teto de 81 mil, ponto. Tu vai limitar seu crescimento, gente. São assim... Não comece um negócio pensando pequeno. Sim. Tudo bem tu começar, começou no meio do ano, vou começar como MEI, vou ver como desenrola na minha empresa, mas já vou migrar, já coloca o simples, a contabilidade ali dentro da meta do teu negócio. Eu queria te fazer outra pergunta. O que tu acha sobre essa questão da pejotização hoje? Porque hoje muita gente se torna... tu bota muito funcionário dentro da tua Tu empresa. vai entender, talvez, mais do que eu dessas questões legais jurídicas. Porque existem muitas regras de pejotização. E a regra é... Você não pode, uma das principais, você não pode atuar exclusivamente. Você tem que ter, você não pode ter nada que comprove vínculo. Sim. Né? Cumprir horário, uniforme, subordinação, ser exclusivo da empresa. E eu vejo a grande maioria das pessoas usando disso, da pejotização, e fazendo isso. Agora... Como tem uma fiscalização? A fiscalização, ela não ocorre assim. A Receita Federal, o Ministério do Trabalho vem bater na tua porta, vai acontecer. Por isso que muita gente usa essa prática. Acontece quando o colaborador sai da empresa e aí ele vai buscar seus direitos. Porque às vezes ele foi obrigado a abrir um CNPJ, aí disse, aí eu não recebi umas férias, eu não recebi o 10º, eu quero o meu INSS, aí a conta do FGTS não tem dinheiro lá, porque não está contribuindo. Utilizava uniforme. E para tu comprovar isso é muito fácil. Às vezes bate ponto. Aí posso te perguntar, porque eu falo assim, essa semana saiu uma notícia no Migalha, se eu não me engano, em que o Senado, na Câmara dos Deputados, né, aprovou a exclusão do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho. E aí eu tava lendo sobre isso e falei, olha, na minha concepção como advogado, eu acho que é uma coisa ruim,
Porque o Ministério do Trabalho é um fiscalizador, é um órgão fiscalizador, por mais que... Ele tem que deliberar ali, né? Sim, O e a Justiça do mediador é como se Trabalho... fosse um juiz, né? E a Justiça do Trabalho serve para quê? Tu desafogar o Judiciário. O Judiciário já tem muita demanda, Justiça Federal e Justiça Civil, aí tu vai pegar e excluir a Justiça do Trabalho, que ela é específica só pro trabalho. Mais nada. Que é uma relação bem delicada, né? E eu vou dizer que eu acredito que deva dar os maiores... Você, empresário aqui, provavelmente talvez deva ter passado. Dar os maiores passivos jurídicos. Sim. É o que é passivo na empresa. A maioria é trabalhista. Trabalhista e fiscal, mas o trabalhista ainda é mais porque o trabalhista traz risco. O fiscal tu consegue parcelar, o trabalhista não. Não. O trabalhista é crédito preferencial. Então tá devendo, o trabalhista vai pegar. A pessoa é pessoa física e a pessoa jurídica faliu, o trabalhista pega. Eu tenho um cliente assim, ó, que dependendo do segmento, por mais que você faça correto, mas sempre vai ter alguma coisa. Que eu acho que é mês sim, mês não, tem uma reclamatória trabalhista. Eu falo, sabe por quê? Eu queria adentrar nessa parte de consideração da personalidade jurídica. Porque a de consideração da personalidade jurídica é assim, trabalhista provou que não tem patrimônio na pessoa jurídica. E aí, na verdade, aí já entra assim... Nem vai ser o colaborador que abriu o CNPJ que vai ser o prejudicado. É a empresa que disfarçou o CNPJ, disfarçou ali um colaborador, um CLT de CNPJ. E aí, assim, tu já parte para um ponto em que, assim, tu quer se isentar de imposto, de responsabilidade trabalhista, fiscal, seja o que for, tá, mas tu tinha um caixa para isso? Porque se tu tinha um caixa para isso, independe. Aí tu toma o risco, diz assim, ok, estou aqui, estou prevendo esse risco, eu tenho minha reserva de contingência, tá? Que isso é uma forma de fazer reservas financeiras. Eu acho que eu já devo ter falado em alguns episódios aqui, mas existe a reserva de giro, a reserva de emergência, existe a reserva de contingência, que é para coisas que, vamos dizer assim, existe um risco, mas eu não sei se vai ocorrer. Tá. Qual a diferença das duas? Porque a reserva de emergência é assim. Eu tenho... Geralmente você coloca gasto fixo. Tá. Eu tenho 100 mil de gasto fixo. Pra ficar saudável, ficar tranquila, eu gostaria de ter 3 meses de gasto fixo pago. Eu sei que esse gasto fixo, ele ocorre, ele existe. Então, eu vou ter lá. Essa é a minha reserva para, se caso não entrar dinheiro, eu tenho aqui. Tá. Porque eu sei que vai acontecer essa despesa. A contingência, não. A contingência pode não acontecer. Mas tens lá guardado. Tá lá. Porque você sabe, assim, qual o tamanho do risco. É provável, é possível, é remoto. Agora entendi. Aquela lá é assim, ó. Realmente é aquele dinheiro que eu preciso. Vai ocorrer. Assim, ocorre. Às vezes você não vai precisar tirar dali, mas ele vai acontecer aquele débito, aquela despesa. Teve uma pandemia, é reserva de emergência. Sim, para pagar o que já tá previsto. Tá. E a contingência é assim, alargou para mais 6 meses. É a contingência daí. Pode ser, que aí já não estava previsto. Eu não esperava que isso ia demorar tanto tempo para passar. Tá. Ou, eu tô com uma risco ambiental. Tá. Nós estamos já fugindo aqui um pouco assim. Mas falar em risco ambiental, empresas que trabalham, nós temos uma região muito forte, o texto e tudo mais. Sim. Trabalham, tinturaria, tal. Tá fazendo algumas atividades, alguma coisa, atuando em algum solo e tal, que isso pode dar algum problema ali nas fundações de meio ambiente. Tá. Reserva de contingência. De contingência. Porque não sei quando, onde, o rombo, Ou quanto. se. Às vezes não ocorreu. Vamos dizer que se você fez alguma coisa, eu espero que isso não ocorra, mas assim, fiz algo ali, fiscalmente falando, que não tá muito de acordo. Que se a Receita Federal me buscar, eu sei que eu vou ter que pagar multa. Bota na reserva de contingência. Se tu quer ficar seguro, bota lá. É 5 anos. Prescreveu. Retoma o dinheiro. Retoma o dinheiro, entendi. Caiu, o risco já sumiu. E uma pergunta, hoje quando tu entra numa empresa, né? Eu sei que tu olha o caixa. Mas essas reservas, assim, provavelmente a pessoa não tem. Gente, mas as pessoas não conseguem nem analisar risco. Nem fazer análise de risco. É um dos teus serviços que tu presta hoje, essa análise. Para ver, assim, o quanto... É o compliance, né? Verificar, assim, o quanto arriscado tá o teu negócio fiscalmente e muitas vezes em algumas relações trabalhistas, né? Você olha assim, como que você paga...
13º, férias, quanto o data de pagamento de salário, paga por fora, paga via Pix, como é que faz? Aí a gente já vai pontuando, isso aqui é arriscado, isso aqui o colaborador pode vir questionar, isso aqui você pode ter uma reclamatória trabalhista, né? Umas coisas assim, mais focado no financeiro, claro, eu não sou tão aprofundada na parte de legal, trabalhista legal, mas né, na contabilidade Hoje no DRE, então, aparece. No balanço da empresa, no essas balanço reservas, aparece? né? Tipo, como caixa. São os caixinhas separados, né? Mas a maioria das empresas não tem. Geralmente isso é coisa de empresa grande, né? Mas Então, assim, se você que está nos ouvindo tem alguma questão ali fiscal ou alguma questão trabalhista que você assim, poxa, eu acho que eu posso ter que desembolsar um dinheiro aí. E se você tem essa disponibilidade de caixa, faça essa reserva. Aplica, né? Não deixa o dinheiro na conta sem render. Uhum. Pelo menos tu ganha um rendimentozinho lá. Mas deixa esse dinheirinho. Não usa todo o dinheiro, às vezes, para retirar lucro. Que aí o sócio vai lá e retira lucro. Aí acontece uma indenização grande ali. Pá! Receita Federal notificou, tem que pagar uma multa. E aí? O sócio vai repor o dinheiro de volta? E como tu faz para comprar um bem para a empresa encaixando nesse panorama? Ah, preciso comprar um carro. Tá, isso é uma outra coisa, uma outra prática Tá. que acontece nas empresas que também ela não é recomendada. Compras de bens de uso pessoal em nome do CNPJ. Tá. Carro, principal, imóveis. Tá. Então, são carro e imóveis. E despesas também, né? Gastos pessoais que são pagos pela empresa. Uhum. Às vezes, assim, até plano de saúde dos sócios. Funcionários, né? É o plano de saúde do sócio, está no nome da empresa, CNPJ, porque às vezes é mais barato contratar pelo CNPJ. Sim. Só que isso deveria se classificar não como despesa de empresa, como retirada do sócio. Então, seria o lucro. É claro. Só que a compra de bens de uso pessoal, o que não é da atividade da empresa, o empresário ele tem que entender que o CPF dele é uma coisa, o CNPJ dele é outra. Tá. É completamente diferente. O CNPJ dele ele foi criado com um determinado fim. Tá. Que é a atividade lá, o KNAI. Qual é o KNAI da sua empresa? A minha empresa é uma loja de vestuário, né? Que atua no varejo físico e tal. Aí vai lá e o empresário compra um carro de luxo. Tá. Tu acha que o carro de luxo é necessário para essa empresa? Um furgão seria um carro de luxo. Sim, não? Às vezes um carro para entrega, uma coisa pequena, né? Não justifica. Tá. Então, aí você começa a colocar despesa. A empresa vai pagar IPVA, paga combustível, paga manutenção. Nananana. Aí a empresa, aí começa a vir essas despesinhas que você olha assim, mas caramba, por que esse bem, o que esse bem está fazendo ali dentro do negócio que não tem nada a ver? Pode, né, uns casos assim, é raro. Confesso que eu não lembro de um caso para falar para vocês agora, mas isso é uma prerrogativa para desconsiderar a personalidade jurídica. Isso. Aí o que acontece? Você, pessoa física, vai responder pelos débitos da pessoa jurídica e vice-versa. Sim, é porque, na verdade, a desconsideração da personalidade jurídica pelo Código Civil, né? Que é padrão, né? Ela acontece por meio de desvio de finalidade e abuso da personalidade, que a gente chama. O que é o abuso da personalidade? Isso tu acabou de dizer. Sim, eu sou um negócio assim, eu tô fazendo coisas que não tem nada a ver. Eu tô utilizando ela, ou desvio... Na verdade, isso daí se encaixaria mais com desvio da finalidade. Que nem tu falou, uma pessoa jurídica que existe pro ramo da malha, ela não poderia ter comprando um veículo de luxo. Agora, o abuso da personalidade já é voltado para quê? A pessoa jurídica, ela não tem... A pessoa física, ela não tem 1 centavo. Mas a pessoa jurídica tá inchada de dinheiro e o cara é sócio. Sim, o sócio é pobre.
É abuso né? da Digamos, é pobre. personalidade, porque Mas ele não é tem um porque pode centavo. acontecer que muitas vezes o sócio, ele tem algum débito dele, tal, alguma Uma coisa execução pessoal, grande. e ele não quer comprometer o patrimônio dele, aí ele deixa na pessoa jurídica. Isso. E aí ele movimenta tudo lá. Paga a despesa pessoal, cartão, usa o cartão da empresa. Gente, isso é muito Eu arriscado. pergunto porque assim, E agora, Neto, trazendo pra ti. Quando há uma, né, uma uma desconsideração? desconsideração, Uhum. o que pode gerar de despesa, de custo, de... Hoje assim, além da despesa própria do advogado, né, a desconsideração da personalidade jurídica Aham. faz com que você tire a roupa da pessoa jurídica e ela vire vamos dizer, a testa de ferro do empresário. Então, ela pode ter um bloqueio de dinheiro, penhora de faturamento, ela pode ter penhora de bens. Se for comprovado, o empresário e ela, eles se tornam um só. Na verdade, ela meio que se responsabiliza pela dívida do empresário. E vice-versa E também, né? vice-versa. Porque pode Que acontecer de existe a você, desconsideração da sócio, personalidade tá tudo jurídica inversa. você como sócio tá bem, tá tudo tranquilo, e a tua empresa cheia de passivos. Sim. Passivo trabalhista, passivo fiscal, e aí acontece, tá tudo misturado. Aí tu vai ter que responder pelos débitos da tua pessoa Sim. jurídica? E o problema maior é que, assim, ó, hoje existe várias formas. Pela teoria do consumidor é muito mais fácil. É só provar desvio de finalidade. Ponto. O Código Civil, ele já dá uma maior abrangência. Uhum. O fiscal e o trabalhista é muito rápido. Nossa, assim, ó, pra questão fiscal e trabalhista, praticamente, assim, empresário e empresa é a mesma coisa. Por isso que eu acho muito complexo. Por isso que eu perguntei pra ti como era, porque o funcionário, provavelmente o funcionário, ele se apresenta bem pra ser contratado. Aí depois que ele começa a ter esse problema com o imposto de renda, aí o empregador, tá, vamos abrir uma PJ pra ti. Sim, Vamos aí eu PJizar. quero ganhar mais, né? Quero ganhar mais, vou te pagar o por fora e o que tem ali pra poder depositar teu FGTS, tudo, os 5 mil reais, vamos dizer que seja perto de 5 mil reais O pra tu ganhar a valor do isenção MEI. e eu tenho. E o resto te pago por fora. Aí o cara vai lá e abre uma MEI. Eu trabalho como. Digitador. Sim, Vamos- serviço administrativo. É uma porque o coisa bem- problema do MEI é engraçado que isso é muito restrito, o tipo de atividade, né? Então, complica pra tu. Eu falo porque eu trabalho pro empresário. Eu falo, olha, eu prefiro que tu tenha um CNPJ, que as pessoas que trabalham contigo, que não têm vínculo, não caracterizam os 5 requisitos da CLT, que elas sejam PJ, desde que elas sejam MEI, e aí eu explico pro funcionário, olha, tu vai fazer assim, assim, assado. Por quê? Porque isso vai trazer um malefício pro teu empregador, pra ti primeiro e depois pro teu empregador. É que aí ia explicar bem claramente. Isso. Você não é mais empregado. Não. Você, assim, Um prestador de serviço. você presta serviço, o teu serviço vai estar atrelado a um contrato, Sim. que aí tem cláusulas de direitos e deveres, Sim. e você não responde mais como CLT. E a hora que a gente decidir que tu vai embora, simplesmente a gente rescinde o contrato. Sim. A gente não te manda embora. Rescinde o contrato, já não existe mais. Acabou. Tu paga multas, tu fez alguma coisa, ajusta a causa tua Então, que não existe. você que Sim. quer, você que é colaborador, que quer ser PJ, entenda isso também. Sim. Que você tem um risco maior, porque o vínculo seu é CNPJ com CNPJ através do contrato. Aí tem alguns contratos que você coloca uma cláusula de rescisória, que você precisa dar um aviso. multa. Um mês, geralmente acontece, né? Eu falo porque o meu serviço, eu tenho essas cláusulas que tem que, né, ter a multa se você rescindir antes e tal. Mas Até tá ali porque tem que legal. ter a segurança, porque tu vai trabalhar 12 meses pra pessoa sem receber um 13º, pode ser. Mas só a diferença é que você, como CLT, né, lá, você tem o direito, tem o aviso prévio, indenizado, se Sim, precisar. como CLT. Aí, quanto mais tempo você está lá, o seu aviso aumenta, tem seguro-desemprego, entendeu? Isso. E ali não tem mais. Então, entenda esses riscos. Tanto que eu entendo que assim, a pessoa virou PJ, por que tu não procura uma previdência privada? Porque esses dias eu tava falando com uma pessoa de uma seguradora, ele falou assim, Neto, a gente tem seguro para prestações de serviço.
tu trabalha com financeiro hoje, Sim. Fran. Tu contrata o seguro dele, se algum cliente teu vier a te processar, existe um seguro É o seguro de responsabilidade civil, né? Isso, que tu pode contratar. Tu é PJ, tu pode contratar. Ah, eu preciso contratar, eu quero ter uma previdência. Tá, a previdência a comum em si, quem sabe tu nem chega a se aposentar, mas a previdência privada tem previsão de se aposentar. Então, assim, como PJ, tu tem vários benefícios. Só que o brasileiro, ele tá muito acostumado ao que, eu quero ser CLT. Por quê? Eu gosto de ter a segurança de ter 6 meses de Não, seguro-desemprego. mas é porque aí tem que virar essa chave. Você é CLT. Você quer ser CPJ, porque no mensal ele vai receber mais. Ele vai receber mais. Nossa. Não tem o desconto que agora vai dar uma diminuída, principalmente na questão do imposto de renda, né? Sim. Tem esse ajuste, mas aí tá tudo certo no mês. Mas o que acontece, que é um risco grande, se ele for demitido, se for rescindido o contrato, né? Que é como o CNPJ rescindiu o contrato. Isso, ele é outro tipo. Aí, quando ele vê que ele não tem direito de seguro-desemprego, férias, décimo proporcional, ele faz com uma ação judicial. se não está bem amarrado, bem certinho, essa coisa do vínculo que não tem vínculo trabalhista. Por isso que eu te perguntei da pejotização, por quê? Porque hoje a pejotização, ela tá parada lá no STF para ser resolvida. Até faz pouco tempo que eu tinha visto isso e ainda estava parado no no STF. Então, tu tem aquela questão assim, vou pejotizar? Por quê? É mais prático. Pro empregador é mais prático, só que tem mais risco. Pro empregado, ele tem que colocar a mentalidade dele que ele vai ser um prestador de serviço, ele não é um funcionário, ele não é um peão. Pronto. Entende? E assim, ele tem que ter uma boa contabilidade, porque eu penso assim, tá, Fran, tu vai me prestar serviço de financeiro. O teu KNAI tem que estar voltado para isso. Por quê? Como é que eu vou fazer um contrato contigo se o teu serviço não é esse? Sim, a atividade completamente fora, né? E aí, quando tu parte pro MEI é complicado, porque o MEI ele é mais restrito, né? É que, na verdade, o MEI tem muitas atividades, só que nem tudo é permitido ao MEI. Atividades regulamentadas, como contador e advogado não pode ser MEI. A gente já tem que pular pra sociedade individual, já muda tudo. Tome cuidado também quando você contrata representante comercial, como eu vejo. Representante comercial não pode, porque você tem a regulamentação lá. Aí, o que acontece? A pessoa acha uma atividade que é parecidinha, uma atividade de promoção de vendas, que não é a mesma coisa, é como se fosse um vendedor, é bem diferente promoção de vendas, tá? E aí, beleza, emito nota como isso, como MEI. E aí tá lá bonitinho na nota, comissão sobre vendas, né? E aí? Que é de representante comercial. E isso pode gerar um problema bem sério. Fiscal bem velho. Que daí, na verdade, assim, pro empregador, por ter solicitado o serviço, né? Que ele vai ter que justificar, e pro empregado para justificar. Ele também é corresponsável, né? Isso, é solidário. Como se fosse solidário, isso, essa palavra que eu tô falando. Ele é solidário disso, porque ele aceitou um documento que não é o correto, né? Um documento que não está legalmente aceito. Eu pergunto, sabe por quê? Porque hoje pro empregador, assim, é muito viável ter pejotização. Se tu é um prestador de serviço, é muito viável. Agora, pro empregado, ele tem que ter uma boa contabilidade, porque para ele o risco é maior, eu entendo. Eu acho mais contabilidade, sim, contabilidade também vai ajudar, né? Que aí entra na gestão financeira. É uma gestão financeira mesmo. É saber que, ok, eu vou receber esse a mais. Então, ali dentro desse a mais, tem que estar o meu décimo proporcional. Sim. Se eu quero receber um décimo, tem que estar minhas férias proporcionais. Por quê? Eu não vou receber aquilo ali. Não. Só que aí eu tenho que, dentro do mês, diluir e fazer minha reserva, porque se eu desejo, por exemplo, final do ano fazer alguma coisa, como eu tô acostumada com o meu 13º. Eu penso muito nisso porque, assim, quando tu parte para essa parte de pejotizar, vale muito a pena a pessoa que, vou ter uma conta de CNPJ. Ah, mas é complicado porque eu tô acostumado com uma fintech, tô acostumado com a minha conta de pessoa física, e aí é mais rápido, o dinheiro entra, eu já sei o que pagar, já... Cara, pessoa jurídica, tu precisa ter uma conta de pessoa jurídica. Primeiro que tem um monte de benefício. E por causa disso, assim, às vezes não pela questão quem é CLT que tá disfarçado de CNPJ, mas se você começa a ser um prestador de serviço, abre um MEI, não importa se o MEI não é obrigatório tu ter conta, né? A Receita Federal não obriga a
você ter uma conta no CNPJ, só que é por isso que aí tá misturado pessoa física e jurídica. Mas como é que isso vai ficar financeiramente falando? Sim. Como que você vai fazer a gestão de tua receita, dos teus custos, do quanto sobra? Ativo e passivo, a diferença? Não sei. Porque você tem... Aí é um CNPJ, é separadinho, é outra pessoa. Então, você tem que enxergar também isso. Mesmo sendo MEI que é meio que um autônomo que emite, que é CNPJ, né? Uhum. Você tem que entender, beleza, isso aqui é a minha renda da pessoa física, isso aqui é a minha renda da pessoa jurídica. Hoje tu tem muita empresa que tu presta assessoria de pequeno, médio porte, né? Uhum. O maior problema delas é fazer essa gestão, Fran? A divisão, a separação? A separação. Eu posso te falar... Eu não vou falar 100 porque eu tenho clientes, graças a Deus, que eu desde o começo, assim, são bem preocupados com isso, deixa bem criterioso. Entrou na conta, tem que ter nota, bem corretos, assim. E tem, gente, acreditem, existem, tá? E... Eu falo que a gente tá falando de pequeno, mas também faz uma gestão boa, tem uma margem boa, né? Paga o imposto correto e consegue ter lucro e tudo mais, ainda bem, né? Tá. Então, tu entendeu do negócio, que paga o imposto, dói no bolso, mas não tá sofrendo com isso. Mas a maioria das empresas que eu pego está tudo completamente desorganizado. Misturado. Tudo misturado. Boleto, tu só vê o boleto sendo pago. E aí é que, vamos dizer, que é o que vem me procurar, né? Mas eu não sei o quanto que eu ganho na pessoa física. Eu não sei o quanto que eu ganho na pessoa jurídica. Eu não sei qual é o meu custo de vida. Se a minha empresa está dando lucro. Se tá sobrando. Se eu tenho reserva, se eu não tenho. Hoje, quando tu entra numa empresa, qual é a primeira coisa que... Vamos dizer assim, qual é a primeira... Tirando essa parte de divisão, né? Mas hoje, pro empresário hoje pequeno, médio porte... Qual seria a primeira dica que tu daria para ele quando tu entrasse na empresa dele? Vou começar a prestar serviço para a empresa do Neto. Neto, me faz A primeira ação começa pela organização. E a organização, para tu ter clareza dos números, ela vai acontecer na separação das contas. Tá. Tu quer física e jurídica. Aí, assim, pode acontecer que você vai precisar fazer mais retirada na empresa? Pode, mas preciso do dinheiro para pagar uma conta. Tira daqui... Bota para pessoa física, paga na pessoa física. Despesa, gasto com cartão de crédito. Não usar o cartão de crédito da empresa para pagar a conta pessoal. Tá. Não. Não tenho cartão. Solicita um cartão pessoa física. Não faça. Isso é o contrário. Tenho pessoa física, uso para pessoa jurídica. Também. Mesma coisa. Porque o mais normal e comum é esse, né? A pessoa tem pessoa física e pode acontecer, mas aí entra nessa questão assim, aí compromete a pessoa física, a jurídica, vamos dizer assim, ela ficaria isenta disso, só que aí você não sabe, você não incluiu essa despesa dentro do fluxo de caixa da empresa. Então, pode ser que você tá achando que ela tem um lucro e não tem. Tá. Porque tu tá pagando a conta dela. Tá. Então, tem que fazer isso. E assim, e a segunda coisa que seria assim, Fran, quando tu entra numa pessoa jurídica e ela tá muito bem financeiramente, tem separado caixa, ela tem dinheiro para pagar os funcionários, tá tudo certo, em dia 13º e tudo. Qual seria uma medida excepcional que tu queria para assim, vamos começar a dar lucratividade, só que assim, ter uma estabilidade para tua empresa, já que a gente sabe que o dinheiro entra e dá para pagar tudo, ao mesmo tempo tá separado, o que eu traria de diferente hoje para uma empresa? Daí aí tu começa a olha linha a linha, que eu chamo, linha a linha da DRE. Me dá assim mais ou menos Aí você vai olhar imposto. Tá. Primeiro, porque o imposto, a carga tributária é alta no Brasil. Então, ela exerce uma influência grande no resultado da empresa. Tá. Eu tô no regime correto? Tá. Será que não vale olhar ali, talvez, a minha atividade? Fazer planejamento tributário. Planejamento tributário. Aí parte planejamento tributário. Indico, se eu não consigo enxergar ali, mas eu indico profissionais para dizer aqui, vamos fazer um planejamento, ver ali futuro, como é que vai ficar, talvez você consiga uma redução de imposto. Até na questão da folha de pagamento, tem muita coisa de redução de imposto, no sentido assim, você pode pagar parte do salário da pessoa, né, como benefício, tipo aqueles cartão de vale alimentação, que aí não entra como
No cálculo Limpa, para encargos, para o colaborador é bom também, porque não reduz, para a empresa também reduz. Então, aí tu começa a fazer os ajustes finos. Eu ia perguntar qual é esse ajuste fino mesmo, porque eu sei que assim, ó, beleza, tem que pagar salário, tem que pagar salário. Agora, tu pega certas categorias que a pessoa fala assim, meu, eu faço compra muito alta. Se tivesse um cartão de crédito da empresa em que fosse um vale, eu aceitaria. Seria uma forma de fazer uma vazão. Tem muito Seria cartão. uma vazão da empresa para poder reduzir o imposto, abre um benefício desse. Com benefício, né? Você tem um limite ali. Acho, se eu não me engano, é 30%, não tenho muita certeza. Mas tu pega disso. assim, a 30% é Mas bastante. e muitas vezes isso pode influenciar na pessoa física, né? No colaborador de pagar imposto de renda ou não. Isso quer dizer, porque daí tu não alcança o teto da isenção. Porque assim, ó, é muito cruel, né, para o empresário. O colaborador acha que ganha menos e realmente ele ganha pouco, né? O salário bruto lá de 5 mil, aí você vai ver, tem de desconto, encargo, bate quase 30%. Quase um terço é tirado do colaborador. Tu vai para 3.500. Um empresário menos ainda. Aí o colaborador já se sente lesado com isso. Tá. Muitas vezes não tem consciência de que não há nenhum empresário que tá pagando mal. Aí pro empresário tem ainda mais, porque aí você paga o INSS patronal, aí tem que colocar proporcionalmente décimo, férias, FGTS, isso vira o de 5 vira 7,5. Tá. Então, o empresário paga 7,5 de custo do colaborador, 7, 8 mil. E o colaborador recebe 3,5. Poxa, tu te fala metade, né? Tu pega assim, menos de metade. Ele perdeu. Assim, ali, claro, a empresa tem décimo e férias proporcional, aí o colaborador recebe. Sim. Mas pra empresa, tu custa isso. 7. Né? Eu fiz uma conta bem por cima, né, gente? Aí tem... Não tem problema, mas o importante é pelo menos assim, pro empresário entender. Então, assim, tem essas formas de tu tá melhorando tanto um lado quanto o outro, reduzindo o imposto, né? Tudo é planejamento e é visão. Mas, resumindo tudo isso, se você tiver as contas misturadas, você não vai ter visão nenhuma para fazer planejamento. E aí, agora eu quero saber, e quando é que tu entra nessa parte de reserva? A reserva aí, a empresa, tu vai vendo, a empresa ela vai tendo, consegui, tá sobrando dinheiro. Tá. Eu tô tendo lucro, eu tô pagando as contas, tô fazendo as minhas retiradas e tá sobrando dinheirinho na conta ali. Tá. Aí eu deixo o dinheiro pro giro do mês. O dinheiro no giro, ele tem que estar mais disponível ali, porque eu entro e saio. Às vezes o cliente paga um pouquinho depois e tem que pagar os boletos, fornecedor antes, folha de pagamento, tu tem que ter esse dinheiro de giro. Tá. Aí ali, se ainda assim começa a sobrar mais dinheiro, aí tu começa a fazer tua reserva. Entendi. Aí eu vou para uma pergunta assim como se eu fosse CLT, certo? E aí tu é na minha gestão de caixa. O 13º, como é que tu faria? Da empresa? Seria um mundo ideal, é o que eu recomendo para todo empresário, mas chega na época de fim do ano, a maioria não tem e passa aperto para pagar 10º e férias. Por quê? Se cada mês que o colaborador está trabalhando na sua empresa é 1/12 de 13º, 1/12 de férias que ele tem direito. Guardado. Então, o certo é a gente inclui isso na despesa, já para considerar na DRE, para ver se a empresa deu lucro ou prejuízo, porque é proporcional, e precisa reservar. 1/12 todo mês. Deveria, seria ótimo. E ainda assim, olha que coisa mais maravilhosa. Você coloca isso numa aplicação, numa renda fixa de baixo risco, né? Tomar cuidado com isso também. Você não vai colocar numa ação, alguma coisa que é volátil, tem que estar disponível lá para você retirar naquele período. Você bota isso. Você tem um rendimento, um extra, sei lá, você pode pagar uma bonificação para o colaborador, pode fazer uma confraternização, ou você pode pagar uma outra conta que dependendo do volume, dá um valor legal. Você viu, empresário? Então, assim, curte, comenta, compartilha. Você viu que, assim, o barato sai caro. Deixar pro 12º mês
sai caro. Agora, se você começa a fazer em jeitinho. janeiro, dezembro sai muito barato e ainda sobra pra dar uma bonificação pro seu funcionário. O jeitinho, gente, o jeitinho é aquele jeito de, eu vou olhar aqui de qualquer jeito, tô movimentando meus extratos, aonde tem dinheiro eu tô pagando, e aí fica fazendo esse malabarismo, mas aí tu começa a ter não tem visão, e aí Eu pergunto complica. porque tem muita gente que faz o parcelamento, né? Do Do 13º. pega empréstimo? Isso. Então, assim, tu faz assim, pô, tu paga em 2 vezes o 13º, se tu conseguir aplicar de janeiro até dezembro, tu paga inteiro. E o teu funcionário sai extremamente contente de receber de uma vez só. Sim, ainda antecipado, e ainda tu tem um Nossa! dinheirinho sobrando, porque Pra dar aquele assim, eu quer dizer, quer uma coisa, esse ano eu vou dar uma bonificação pra vocês. Toma. O funcionário nem sabe que aquilo ali foi o que ficou acumulando rendeu o que era dele de é a direito. renda dele de direito por 12 meses. É por isso que eu pergunto, porque é interessante que pro empresário de pequeno porte, ele pensa assim, em dezembro eu vou vender um monte. Então lá eu pago o 13º. Só que dezembro termina em janeiro. E olha só que legal, né, gente? Olha uma dica que o Neto falou e realmente e o que que eu faço final de ano para premiar meus colaboradores, fazer uma festa e tudo mais? Tem uma ferramenta ali, porque Tu acabou de dar a você ferramenta. incluir lá na tua precificação, no preço do teu produto ou serviço, se conseguiu bater a meta de venda, conseguiu ter a margem de lucro necessária, esse valor do 13º estava previsto já é para ter entrado, a não ser que você tenha tido inadimplência, aí tem que tomar cuidado, fazer gestão de inadimplência e colocar nos custos isso também, se você tem uma inadimplência assim, tantos por cento, então já coloca isso também dentro do teu custo, né? Porque aí é previsto. Tá. Começa a colocar esse dinheirinho ali. Tira pelo menos esse dinheiro. Eu não consigo fazer minha reserva de gasto fixo, mas pelo menos esse dinheiro que tu vai pagar lá na frente. E aí eu tenho mais uma pergunta que a gente já tá chegando no final, né? Quando eu vou demitir um funcionário, eu sei que ele vai me causar despesa. Sim, se não for justa causa, vamos botar assim. Tem o FGTS, o 40%. O dano aviso. maior é se não for justa causa. Aonde eu incluo essa despesa como uma despesa assim que não é previsível, mas ela pode acontecer. Tá aí também uma coisa, né? O FGTS, os 40% do FGTS deveria ser previsto, porque você paga para o colaborador o FGTS os 8%. Tá. Aí, além disso, tem os 40% da multa sobre o FGTS. Tá. Então, é 8 vezes 40%. Mais, né? Mais aquele valorzinho ali. Até porque tu não sabe qual é o funcionário. Pode ser o funcionário de 13 anos, como pode ser o de 6 meses. Sim, mas a multa do FGTS, se você demitir, você vai pagar. E os outros encargos? Os outros encargos aí é 13º proporcional e o aviso, né? Aí o aviso é... Porque a empresa faz acordo. Quando a empresa faz acordo, às vezes pode ser um valor muito aviso, grande. às vezes, depende se você tem aquela prática de indenizar. Isso. Porque o aviso prévio, ele serve para ser cumprido, mas tem empresas que preferem pagar, né? Indenizar. Então, aí vai ver se você tem essa prática, olha no seu DRE, no seu fluxo de caixa, para ver o quanto que tu tá tendo disso de despesa, e tu tem que prever isso aí também. Então, Fran, só para finalizar, explica o que é um DRE, porque às vezes o pessoal aqui não tem nem noção do que é um DRE. Nossa, Neto, a gente tá fazendo uma salada aqui, mas, gente, DRE é a demonstração do resultado, é você verificar se a empresa deu lucro ou prejuízo. Diferente do fluxo de caixa, não é o quanto que entrou de dinheiro, o quanto que saiu, é realmente o que aconteceu no mês. O quanto de venda que eu fiz, mesmo se eu vou receber à vista ou a prazo, o quanto de despesa com o colaborador que eu fiz, mesmo que eu vou pagar lá no mês que vem, as outras despesas que às vezes seriam que tu vai pagar parcelado, o fornecedor. Eu comprei isso aqui que eu vendi, né? Esse aqui é o meu custo de venda, que eu comprei esse copo. Eu negociei que foi o fornecedor 2 vezes, só que aí essa é a minha despesa do mês, porque eu já vendi, então entrou no... Então, isso ali é para tu ver realmente o quanto de despesa e de receita e despesa, como é que ficou essa conta, como é que ficou esse saldo, se positivo ou negativo. Deveria ficar positivo. Aí, isso vai se refletir no fluxo de caixa, que é o outro demonstrativo importante que você tem que fazer. Porque, às vezes, dependendo, aí vai entrar de qualquer forma. Se sobrou, vamos dizer, sobrou 30 mil de lucro. Esse 30 mil, ele tende a entrar, às vezes, no próprio mês, às vezes futuro, aí depende de como que tu faz essa gestão entre o prazo de recebimento com o prazo de pagamento. Mas, então, são demonstrativos completamente diferentes, sim. Eles têm estruturas parecidas, mas eles olham números diferentes.
E você precisa, pelo menos mensalmente, não precisa fazer mais do que isso, apurar os dois. Então, você empresário que está nos ouvindo, a gente vai finalizar. Eu só queria fazer mais uma pergunta e... Encerramos! Então, curte, comenta e compartilha, por favor, porque financeiro é o que faz você pagar o meu serviço, o do Thiago e o de outras pessoas que vieram aqui. Então, a informação dela é muito importante, porque quem sabe é ela que mantém a sua empresa de pé, né? Financeiro mantém a sua empresa de pé. É que hoje. Vamos dizer, a finalidade de estar certo, tem propósito de trabalho, tem, né? A gente gosta de fazer o que faz, mas o propósito principal da empresa é gerar lucro e gerar dinheiro. Sim, senão tu não tem como gerar propósito na vida de ninguém, não tem como fazer nada, porque tu não tem dinheiro. Fran, hoje, quais seriam os 3 documentos básicos, assim, que tu pensa que um empresário ele deve ter? Vamos dizer, a gente tava falando aqui do DRE, né? Ah, sim. Aí, além dele... Não, é isso. Eu acredito que esses 2 demonstrativos são bem importantes, né? Demonstração de resultado, para tu verificar se tu deu lucro ou prejuízo, e o fluxo de caixa, né? O que aconteceu, demonstração do fluxo de caixa do que aconteceu. E aí não é bem documento, mas é você ter essa informação do que você tem projetado, de fluxo de caixa projetado. O quanto que você tem a pagar no próximo mês, na próxima semana, para você conseguir correr, ir atrás desse dinheiro. Às vezes você trabalha no varejo que você depende das vendas diárias para pagar as contas. Mas assim, você consegue ter uma métrica assim, de quanto de despesa que você precisa aí estabelecer uma meta de vendas daquela semana, a meta vem dali, dia. né? Então você precisa ter isso, né? Essa organização, que é um bom controle financeiro. Um bom controle financeiro, você projeta. Eu tenho o salário do Neto para pagar todo mês. Eu vou lançar todo mês lá 5 mil, 10 mil reais que eu tenho que pagar pro Neto. Eu tenho uma prestação, a contabilidade é mensal. Tem o aluguel, são custos fixos que eu teria e que são então, necessários. Tu sabe que tu vai ter que pagar isso, aí tu vai registrando as outras despesas. Ah, eu comprei do fornecedor, eu tenho boleto para pagar 30, 60, 90. Lancei aquilo ali. Então, eu vou saber que lá no mês seguinte eu vou ter isso aqui para pagar. No outro. Porque senão tu fica no escuro. E aí fica dependendo da sorte, né? De entre sai, aí aparece boleto, meta, aí essa incerteza. Meta, não bateu meta, ficou com dinheiro. Mas E além disso, né? Tem todos esses riscos que a gente falou ali no começo. Sim, das divisões. Então, assim, não dê margem para que a empresa venha cobrar o que você fez, vira cobrar, vira fiscalizar, vira questionar. Porque por mais que a gente tenta fazer alguma coisa correta, mas tem tanta lei ali que a gente sabe que pode estar fazendo ali, achando que está fazendo correto e pode estar, né, em todas as áreas. Então, por isso que a pessoa não peque no básico. Eu sou uma pessoa que eu acho que, assim, o contador, ele não é teu melhor amigo. O teu contador é teu contador. Se ele for teu melhor amigo, pode ser que ele te cause um problema, mas se ele é teu contador, ele vai te cobrar para pagar os boletos, os documentos corretos em dia e a apresentação. Ele tem que ser a pessoa próxima, mas é aquele que fica em cima te cobrando. Não brigue com o seu contador, não reclame do seu contador quando ele fica te cobrando de que tem que fazer a coisa certa, porque realmente ele enxerga, né? O contador, o advogado, se você tem uma assessoria jurídica também, eles enxergam ali, às vezes, onde você não enxerga e pode gerar um problema muito sério, e aí entra financeiramente falando, principalmente, né? Então, fechou. Estamos encerrando por aqui, né? Sim. Gente, a gente tá encerrando por aqui. Foi sensacional, porque eu acho sensacional o financeiro, nossa porque troca quando aqui, tu né? abre pra parte de empresa, eu começo a abrir a cabeça e penso, uma empresa é pequena e se ela crescer, ela tem que ter muita gestão financeira, que era uma coisa que eu não me importava. Organização, quanto mais cresce, mais porque às vezes tu é CPF. E a gente aqui, né, tanto eu quanto o Neto, a gente trabalha com a segurança. Nós somos o pessoal da retaguarda, que prevê o teu negócio de não acontecer problemas, sim, né? Muitas vezes, poxa, mas eu tô pagando meu contador, o financeiro e tal, é um custo, é uma despesa. Eu disse, não é despesa. É um investimento, porque ele está te prevenindo, ele está te prevenindo de diversos riscos. Sim. Que você não vê, você não precisa saber. Não. Desde que não ocorra, tá tudo certo. A responsabilidade é nossa que não ocorra, né? É isso aí. Então, gente, muito obrigado pelos telespectadores de hoje, né? Então, não esqueça, curte, comenta, compartilha esse episódio e também os demais, né? E
Até a próxima. Um abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.